Como seria a cidade de Roma no final da Antiguidade Tardia e no início da Alta Idade Média, por volta de 600 d.C.? Já falamos extensivamente sobre como Roma mudou do seu auge em 320 d.C. para antes do início das Guerras Góticas e a devastação que as Guerras Góticas causaram à cidade e seus habitantes. Mas agora vamos olhar para Roma cerca de 50 anos, após as Guerras Góticas. Como deve ter sido caminhar pelas ruas desta que já foi uma grande cidade? Agora já estabelecemos que o verdadeiro desastre para a cidade de Roma veio com as Guerras Góticas, quando o general romano oriental Belisário entrou na cidade em 536, até que a cidade foi retomada uma última vez, novamente pelos romanos orientais, mas desta vez sob o general Narses em 551, 15 anos depois. Mas nesses 15 anos, a cidade passou por 3 grandes cercos e foi conquistada e trocou de lado 5 vezes. A fome generalizada causada pelo evento de resfriamento climático de 536 pela praga de Justiniano, após 542, e pelos cercos havia despovoado severamente a cidade. A população de Roma encolheu de 100 a 200 mil antes das Guerras Góticas, para meros 30 mil, após os anos 550. Se os 3 saques do século V já haviam sido prejudiciais para a cidade e a população, pelo menos grandes reparos foram realizados primeiro sob os imperadores romanos do Ocidente, depois sob Odoacar e depois sob Teodorico. Os prefeitos urbanos de Roma continuaram a manter e reparar a cidade com a receita de impostos até 536. Mas as guerras góticas destruíram o reino austro-gótico, e como vimos neste vídeo aqui, paradoxalmente, os romanos do leste não estavam realmente interessados em reconstruir Roma ou restaurar seu antigo esplendor. Nenhum dinheiro do Estado Imperial foi destinado a Roma para restaurar seus monumentos. Os vigiles não patrulhavam mais as ruas como nos tempos de Majoriano de Odoacar de Teodorico, para proteger os antigos monumentos. Nenhum cuidado ou dinheiro foi investido pelos romanos do Oriente para reparar os danos causados pela Guerra Gótica. Narses, o general romano do Oriente, viveu em Roma após derrotar definitivamente os godos em 553, e ele morava no antigo Palácio Imperial no Monte Palatino. Disse que ele viveu lá até sua morte em 573, embora isso às vezes seja contestado. Mas se o palácio ainda estava reparado sob Teodorico, onde o rei austro-gótico destinou a receita do imposto sobre o vinho para reparar o grandioso antigo palácio imperial, não há relatos de que tenham ocorrido reparos sob Narses. Na verdade, sabemos que Narses até saqueou algumas estátuas do desolado templo de Júpiter Ótimo Máximo para adornar seus aposentos no palácio. Se Roma ainda mantinha algum de seu magnífico esplendor imperial sob o reino austro-gótico, a decadência agora começaria a se alastrar desenfreadamente sem ninguém organizar a manutenção e reparos dos antigos edifícios grandiosos. Então, algumas décadas após a morte de Narses por volta de 600 d.C., a situação havia piorado ainda mais. O Senado havia desaparecido completamente até agora, assim como as antigas instituições romanas e os antigos cargos romanos. Todos foram destruídos nas guerras góticas. Agora, a Igreja Cristã era a única instituição sobrevivente do tempo imperial, e os papas haviam surgido como a principal força da cidade após o Senado ter sido destruído na Guerra Desastrosa. Em 600 d.C., o Papa Gregório o Grande ocupava o cargo mais alto da Igreja Cristã Ocidental. É de Gregório que temos relatos bastante detalhados sobre o estado da cidade naquelas épocas sombrias. Na verdade, a Alta Idade Média já havia chegado à Itália. Podemos dizer que a Itália e Roma estavam na Antiguidade Tardia antes das Guerras Góticas? Por volta de 600 d.C., podemos afirmar claramente que a Idade das Trevas começou a chegar também nesta província mais antiga do antigo Império Romano. Gregório nasceu em 540 em Roma, portanto, no meio da Guerra Gótica. Ele presenciou todos os desastres do meio do século VI se desenrolarem,
e pôde testemunhar a decadência e a miséria cada vez maiores que Roma estava enfrentando. E após 568, os lombardos invadiram a Itália, como foi tão frequentemente o caso no período das grandes migrações. Duas partes lutariam uma contra a outra até o limite, e a terceira usaria a fraqueza e o vácuo de poder para se estabelecer dentro das fronteiras do império. Assim, após 568, os territórios recém-conquistados do Império Romano deixariam de fazer parte do Império Romano após este curto período de tempo, e agora seriam parte do Reino dos Lombardos. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal, infelizmente, depende do seu apoio. O YouTube definitivamente não é generoso com um tema tão nichado sobre o final do Império Romano, e a receita de anúncios, consequentemente, é realmente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação ao YouTube, por mais que me desculpe dizer isso. Acho que Majoriano agradeceria seu apoio a um canal com o nome dele. Com certeza agradeço a vocês, amigos. Então o Papa Gregório foi a Constantinopla em 578 e pediu ao imperador ajuda militar contra os lombardos, mas a sempre presente ameaça dos persas no leste, e agora também dos eslavos que estavam avançando do norte a partir da fronteira do Danúbio, não permitiu que os romanos do leste enviassem tropas. Assim, Gregório estava por conta própria. Ele sozinho teve que manter a cidade que agora decaía cada vez mais rápido. E de 590 até sua morte em 604 em Roma, ele descreve a imagem absolutamente desolada que Roma deve ter apresentado naquela época. A cidade foi despovoada por constante fome e doença. O Tibre regularmente inundava a cidade, a umidade facilitando a propagação de doenças. Antigos monumentos da antiguidade estavam desmoronando à esquerda e à direita. O que ainda havia sido mantido sob Teodorico agora estava totalmente entregue aos elementos. Terremotos danificariam edifícios de tempos em tempos, e agora, é claro, nada era nunca reparado ou restaurado. Colunas desabadas eram deixadas no chão. Templos desabados e outros monumentos antigos não restaurados. Os materiais de construção até foram coletados e saqueados para construir novos edifícios. As partes periféricas da cidade já estavam completamente abandonadas e entregues à decadência. As 30.000 pessoas restantes agora viviam na área do antigo Campus Martius e do Fórum Boarium. O Fórum Romano viu sua última atividade de construção com a coluna de Focas em 608 d.C., em homenagem ao usurpador romano oriental, Focas, que reinava naquela época em Constantinopla. Uma honra muito estranha, já que esse imperador não era um cara realmente amigável. No entanto, acredita-se que a coluna não foi recém-construída, mas que uma coluna desabada do Fórum Imperial foi apenas reerguida e uma estátua de Focas colocada no topo. E já isso deve ter representado um ato hercúleo nesta era de decadência. Mas já naquela época, o Fórum Romano deve ter apresentado uma imagem bastante triste. Ainda era mantido no início do século VI, sob Teodorico, tanto que em 500 d.C., o monge africano Fulgêncio, ao ver o Fórum Romano, exclamou: "Quão magnífica deve ser a Jerusalém celestial, quando a Roma terrestre brilha tão intensamente." Mas 100 anos depois, após os desastres das guerras góticas, o Fórum não era mais mantido em reparo. Os edifícios estavam desmoronando. A vegetação começava a cobrir o nível do solo e os edifícios. A coluna de Focas deve ter parecido uma paródia em meio a essa crescente decadência. Pouco tempo depois, o Fórum Romano foi abandonado, possivelmente após uma grande inundação do Tibre na primeira metade do século VII. O Tibre, em retirada, deixou grandes quantidades de sedimentos e resíduos, que começariam lentamente a elevar o nível do solo. Assim, o Fórum Romano começaria lentamente a decair cada vez mais rápido, e podemos supor que no século IX o nível do solo já estava coberto de grama, e na Alta Idade Média havia sido transformado em um pasto para vacas.
O material de construção era escasso, e assim templos desmoronados, que ainda poderiam ter sido reparados em 530 d.C., agora eram saqueados para material de construção a fim de construir novas habitações ou igrejas. As pessoas começaram a construir habitações menores nos fóruns imperiais em decadência. Igrejas foram erguidas com materiais de templos em ruínas. Roma havia começado o processo de canibalizar-se e transformar-se em uma cidade medieval. Novas moradias menores foram construídas em estruturas maiores, como aconteceu, por exemplo, no Teatro de Marcelo e em muitos outros lugares por toda a grande cidade. As termas já haviam sido abandonadas desde que os godos cortaram os aquedutos no cerco de 537. O Coliseu não seria mais reparado, mas após cada terremoto era saqueado para materiais de construção. O Templo de Júpiter. Ótimo Máximo, fechado em 395, por ordens de Teodósio, saqueado em 455 pelos vândalos. O telhado dourado arrancado, novamente saqueado em 571 por Narciso, ainda estava de pé no Monte Capitolino, uma casca vazia, estéril, desolada, lembrando as pessoas de um tempo grandioso que agora parecia um sonho distante, como uma lenda. As pessoas que vagavam pelas estruturas imensamente grandes devem ter pensado que os edifícios eram obra de gigantes. O Circus Maximus, uma vez construído para acomodar até 250 mil pessoas, agora era 10 vezes maior do que a população total da cidade. O Coliseu, capaz de acomodar 50 mil pessoas, apenas 5% da população máxima de Roma, agora era capaz de quase hospedar 2 vezes a população de toda a cidade. O núcleo populacional no Campus Martius e no Fórum Boarium agora seria o centro de atividade, enquanto a maior parte da cidade seria abandonada. Um termo seria cunhado mais tarde para este fenômeno: habitatio e deshabitatio, áreas povoadas e áreas despovoadas. Roma agora começaria lentamente a se transformar em um vasto campo de edifícios em constante e rápida decadência, completamente vazios e abandonados, e um pequeno núcleo medieval habitado perto do rio Tibre. Assim, podemos dizer que o desastre para Roma começou com as guerras góticas, e a verdadeira decadência começou após a década de 540, e por volta de 600 Roma estaria em queda livre. Os únicos edifícios que sobreviveram em Roma desde a época imperial, como o Panteão ou a Cúria Júlia, só sobreviveram porque foram transformados em igrejas cristãs. Após 600 d.C., Roma começou sua longa transformação de capital imperial para cidade medieval. Se quiser ver como Roma provavelmente era durante as guerras góticas, assista ao vídeo no canto superior direito. Se tiver mais interesse na Roma imperial tardia, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias amici imperii Romani e bene valete.